Paraibanos e paraibanas, agora sim, depois das confissões e até do momento da Polícia Federal achar restos mortais, nós podemos falar com precisão e com ainda mais indignação sobre o desaparecimento inicialmente, depois trucidamento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Fato que chamou a atenção da cena internacional negativamente para o Brasil e que aconteceu na região amazônica. Em hipótese nenhuma, nós devemos aceitar como razoável a violência física como reação de gente clandestina e ilegal para calar, abafar repórter, jornalista, a imprensa ou quem quer que seja. Em hipótese nenhuma, a violência pode ser tolerável. Muito menos num caso como esse, em que gente que explora ilegalmente, clandestinamente a floresta, seja pela pesca ou seja pela caça ilegal, tente calar de alguma forma a voz da sociedade, a voz da imprensa, tente obscurecer a sua atividade criminosa, silenciando quem tem a coragem de seguir na contramão, de se expor, de se arriscar para defender o que é certo, para trazer luz e informação. O que aconteceu na Amazônia é grave, gravíssimo e não pode ser jamais naturalizado. Foi um jornalista, foi um indigenista, alguém que luta, que estuda as causas indígenas, mas poderia ser qualquer pessoa que atravessasse o caminho desses traficantes ilegais. É o tipo de gente que não se diferencia em nada de narcotraficantes, de traficantes que atuam naquela região das fronteiras do Brasil com Peru, com Colômbia e outros países da América do Sul. Mais grave do que tudo é a possibilidade de se naturalizar esse tipo de ação covarde, cruel e criminosa. As vítimas serão sempre as vítimas, que foram trucidadas, esquartejadas, terminaram em pedaços, incineradas, queimadas como se fosse madeira podre ao relento. Depois de tudo, a covardia da ocultação dos corpos ou do que restou dos corpos e também de pertences das vítimas. Uma barbaridade, a palavra mais próxima desse tipo de cafajestice. É grave. É grave quando algumas pessoas, inclusive as que deveriam dar exemplo por ocuparem postos de responsabilidade pública e institucional, tentam minimizar algo desta gravidade, desta natureza, tentando inverter a ordem das coisas, como se pessoas malquistas, no dizer do presidente Jair Bolsonaro ao comentar o caso, estivessem, talvez, autorizadas à execução. Ou como se bandidos pudessem ser avalizados nas suas atitudes criminosas. No homicídio, a morte nunca, o homicídio, o assassinato nunca será justificado, sobretudo em casos como esse, de forma premeditada, calculista, coisa de marginal, de bandido. As vítimas são as vítimas. Um jornalista, um inglês que havia escolhido o Brasil para viver, que tinha atividades sociais, que amava este país, apesar de não ser seu de nascimento,
de DNA de origem. E alguém que lutava por uma causa, que acompanhava uma região que é um barril de pólvora, e diga-se de passagem, não de agora, de muito tempo. Um inglês e um brasileiro que estavam fazendo o seu papel cidadão, cívico, jornalístico, humano, de denunciar a exploração, o crime, a ilegalidade numa região que é preciosa para o mundo. As vítimas são as vítimas. Os bandidos são os bandidos. As vítimas precisam ser alvo de justiça. E os bandidos não da morte. Não da morte na mesma moeda. Não da covardia na mesma moeda, apesar de, nesse caso, merecerem. Mas não. Nós não estamos no estado das cavernas. Nós não voltamos à idade da pedra lascada. Nós não somos primitivos. Nós somos uma sociedade. Uma sociedade regida por leis, em que o Estado brasileiro não pode se confundir com o crime e com a bandidagem. Para as vítimas, o lamento, o luto e a justiça. Para os bandidos, o rigor da lei.